Nós estamos no livro de Marcos, estamos olhando para ele de forma cronológica, conforme os acontecimentos estão ocorrendo aí, a gente está lendo, a gente está estudando e chegamos, se você está acompanhando, nós chegamos na última semana de vida de Cristo antes da sua morte na cruz. Sabemos que ele vai ressuscitar, você já sabe o final da história, ele vai ressuscitar, mas antes de ressuscitar, essa é a última semana, então ele entrou em Jerusalém. A gente leu durante essa semana a entrada triunfante dele, onde o povo aclamou ele para ser o Messias, para ser o libertador, mas as pessoas que estavam aclamando a vinda dele e festejando a vinda de Jesus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles achavam que estavam recebendo um libertador militar, alguém que libertaria o povo do domínio dos romanos. Logo mais eles vão descobrir que não é bem isso, e aí eles vão negar o próprio Messias. O que a gente vê é que o povo de Israel, o povo judeu naquela época, ele parece que não se importava muito com a sua condição espiritual. E o que Jesus vai falar no texto dessa noite é que a condição espiritual do povo de Israel ela era péssima, ela era terrível. E aqui Jesus vai iniciar uma transição, porque Jesus havia dito que ele tinha vindo para o povo de Israel. Só que agora ele começa uma transição dizendo que não é só para o povo de Israel, ele veio para todos, e a partir de agora ele começa a falar isso. Essa é a parte mais bonita talvez da história, onde Jesus faz essa transição. Você lembra algumas semanas atrás aquele texto dos cachorrinhos, que a moça fala que gostaria de ser transformada por Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo fala que não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E dessa forma ele estava chamando ela de cachorrinho, estava dizendo, você não é o mais importante. Ela era uma moça que não era judia, ela não era do povo de Deus na época. E aí essa mulher, ela fala, a mulher sirofenícia, ela fala que, mas por acaso então, será que nem os cachorrinhos podem receber um pouquinho das migalhas que caem da mesa dos filhos? Então ela, de certa forma, essa mulher ela se coloca no lugar dela, como não sendo alguém diretamente do povo de Deus, mas alguém que também poderia receber as bênçãos. Só que agora as coisas mudaram de certa forma. Jesus no começo veio para o povo judeu, veio para os seus, mas o texto fala que os seus não o receberam. O povo de Israel, o povo judeu, que era para ter recebido o Messias como libertador espiritual, não recebeu ele, muito pelo contrário, rejeitou ele. E o texto dessa noite vai falar exatamente sobre isso, sobre uma transformação que tem que acontecer de dentro para fora, e não somente uma transformação externa, como o povo daquela época estava acostumado a vivenciar. O texto dessa noite, se você quiser abrir, senão nós vamos ter ele aqui projetado também, você pode abrir suas Bíblias, podem abrir suas Bíblias, e em Marcos 11, de 12 em diante. E aqui nessa noite a gente vai fazer quase que uma reviravolta aí nesses textos, vai vir, vai voltar e tal, para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. É interessante que os estudiosos, quando vão apresentar esse texto, em geral eles dividem esse texto em duas partes, e a gente logo vai entender por quê. Primeiro eu vou contar a história, a parte que nos interessa mais, que é a parte da figueira que secou, que é a história dessa noite. O que acontece é o seguinte, versículo 12, então, do capítulo 11, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Eles estavam saindo de Betânia, que era o lugar onde eles estavam talvez dormindo, passando as noites, que era próximo de Jerusalém, e eles saíram então bem cedinho. O Evangelho de Mateus fala isso, talvez era antes das 6 da manhã, inclusive. Eles estavam saindo de Betânia para voltar para Jerusalém, e Jesus então naquele momento teve fome. Versículo 13: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Aí logo adiante no versículo 20, então Jesus vai para Jerusalém, algumas coisas vão acontecer em Jerusalém, e saindo da cidade então, versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre,
eis a figueira que amaldiçoaste secou. A gente quer tentar entender bem esse texto, não fazer, às vezes as pessoas pulam direto para as conclusões do texto, mas a gente quer tentar entender bem o que isso significa, o que Jesus queria ensinar com esse texto. Mas antes disso nós vamos orar para que realmente o Santo Espírito esteja transformando as nossas vidas através desse texto, através desses ensinos de Jesus. Oremos então. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é quem vivenciou esses acontecimentos, o Senhor é quem fez esses milagres, essas coisas todas que aconteceram, e por isso queremos entender, Senhor, por que isso aconteceu, quais as motivações, e realmente entender os textos, Senhor, não somente para adquirirmos mais conhecimento, mas sim para termos nossas vidas transformadas. Que eu possa sair daqui essa noite com a minha vida transformada, assim como todas as pessoas que estão aqui presentes essa noite possam entender esse texto e realmente aplicar as transformações cabíveis para as suas vidas. E possamos aqui essa noite, ao sair por aquela porta, sairmos diferentes do que entramos. Esse é o nosso pedido, pela transformação tua através desse texto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei aqui um resuminho para a gente entender bem esse texto. Essas aqui são fotos reais da época, tá bom? Eu vou dividir o texto, então, isso que a gente viu em 3 partes. Então Jesus, ele vê a figueira. Jesus, ele examina a figueira, chega perto dela, a gente leu isso aqui, ele examina a figueira, vê que não tem os frutos lá que ele gostaria de comer nessa figueira. E terceiro ponto, então Jesus, ele condena, ele amaldiçoa a figueira, ninguém mais coma do seu fruto. E isso é basicamente o que acontece nesse texto. E para entender exatamente o que está acontecendo, nós temos que olhar para outros textos, não adianta a gente só chegar para esse texto e tentar entender ele de cara. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver que toda vez que a Bíblia se refere à figueira, está se referindo a Israel, ao povo de Israel, e principalmente à religião judaica daquela época. A religião judaica em si, ela não era uma coisa ruim, ela não trazia maus princípios, muito pelo contrário, ela trazia bons princípios, trazia a lei de Deus, que era a lei do Antigo Testamento, mas aquilo lá já não transformava mais vidas, porque as pessoas tinham feito daquilo lá simplesmente um punhado de rituais. Nós vimos em alguns outros textos, quando se falava lá sobre a lavagem de mãos ritualística e a própria forma que aquelas pessoas liam os textos bíblicos, tudo virou um simples ritual, como se fosse uma religião morta, onde as pessoas, como se fosse nos dias de hoje, as pessoas entrassem aqui na igreja, simplesmente ouvissem algo, ouvissem uma mensagem e saíssem pela porta. Nós que somos cristãos, nós sabemos que religião é muito mais do que isso. Religião é um relacionamento verdadeiro com Deus. Então os cultos e as práticas, as coisas que a gente faz, elas servem para que a gente possa se aproximar de Deus e ter realmente as nossas vidas transformadas diante do que Deus espera de nós. Qual é o modo que isso acontece? Sim, através de estudar a palavra, conhecer, e por isso nós temos os cultos, o ensino da palavra, para que as vidas possam ser verdadeiramente transformadas. E o que estava acontecendo então naquela época é que Jesus havia percebido que todas aquelas leis, todos aqueles rituais já não traziam mais mudança de coração. As pessoas faziam sacrifício, tudo mais que tinha que se fazer na religião do Antigo Testamento, as pessoas faziam simplesmente por um ritual. E quando Jesus está aqui amaldiçoando essa figueira, ele está percebendo que essa figueira, esse povo, essa religião já não trazia mais frutos. Os frutos, o resultado, o que todo mundo espera de uma árvore, são os frutos. Esses tempos eu plantei, faz muitos anos, eu plantei uma arvorezinha daquelas laranjinhas, sabe aquelas laranjinhas? Que engano, eu adoro aquela laranjinha. A cera, ninguém gosta, só eu gosto dela. Plantei uma lá em casa, tirei os sementes lá de dentro da frutinha e tal, plantei. E aí anos depois, tava a arvorezinha desse tamanho, depois cresceu mais um pouco, mas estacionou, ficou por aquela altura e nunca deu frutos. Anos e anos depois fiquei sabendo que minha mãe teve que cortar lá a árvore, só ocupava espaço e não trazia fruto nenhum, só trazia
espinhos, né? Ao contrário do que eu queria, ela só trazia espinhos. E Jesus, da mesma forma, foi verificar então aquela figueira que estava logo do lado de fora de Jerusalém, e ele viu que tinha folhas. E é interessante a gente perceber algo sobre a questão das figueiras e dos figos. Para quem não sabe, a cidade de onde a minha esposa, lá, Valinhos, é a cidade do figo, a cidade do figo roxo. Eu também não sabia disso, né? Quando eu comecei a conversar com ela, comecei a pesquisar sobre a cidade dela, como é que ela era, eu descobri que era a cidade do figo roxo. Eu não sabia nada de figo roxo, né? Aqui a gente não tem muito disso. Eu comecei a pesquisar e tal, e eu descobri então que o figo roxo, que é o figo inclusive lá da região de Jesus, não é o roxo, mas ele é muito similar. Ele é o mesmo tipo de figo, mas é o figo verde. Ele surge na árvore logo antes das folhas saírem para fora. Isso é interessante para a gente entender o texto. Se você olha uma árvore de figos, né, dá lá a época do ano em que deveria começar já a germinar os frutos, né, os figos, e eles começam a crescer os figozinhos, e depois disso então é que começam a sair as folhas. Então, numa árvore onde está cheia de folhas, né, como foi a árvore da história, espera-se, né, que lá existam frutos para se comer. Só que não foi, apesar da expectativa que Jesus e até os discípulos tinham, né, não tinha nenhum fruto para ser comido. E nisso, né, Jesus vê que ali existe uma falsidade. E a ideia de Jesus amaldiçoar aquela figueira era para demonstrar para os discípulos que a velha religião, os velhos ritos, eles muitas vezes não passavam de pura falsidade, de puro farisaísmo. As pessoas, os líderes, principalmente os líderes daquela religião, eles eram homens aparentemente piedosos, homens que às vezes passavam o dia inteiro orando e orando alto nas praças, e muitas vezes faziam grandes depósitos financeiros, né, para a religião, mas o seu coração era vazio. E Jesus muitas vezes condena os fariseus e os escribas, os mestres da lei, chamando eles de hipócritas. Hipócritas, né? Tem um texto bastante conhecido lá em Lucas 20, né, que fala, Lucas 21, né, fala fariseus, hipócritas, raça de víboras, e começa a explicar, né, muitas questões por que esses fariseus eles são hipócritas. A palavra hipócrita, a ideia, né, a gente olhou algumas semanas atrás sobre isso, né, seria como um ator representando algo, né, como talvez no teatro grego antigo, né, onde as pessoas usavam aquela máscara, tinha uma máscara de feliz e uma máscara de triste, né, então eles trocavam aquelas máscaras para demonstrar seus sentimentos, né, péssimos atores, né, não consegue nem rir e chorar de brincadeira, né, usar uma máscara na frente. Então a ideia é o que está por trás daquela máscara, né, e muitas vezes, né, na nossa experiência religiosa, nós acabamos nos tornando como esses fariseus. Estamos nos tornando atores que estão lá, né, para agradar a torcida, para demonstrar, né, para o povo que está tudo certo, está tudo bem, mas por trás, né, no fundo está indo tudo mal. E no fundo e no íntimo da minha alma, talvez o meu relacionamento verdadeiro com Deus, meu relacionamento verdadeiro com Cristo, ele não está nada bem. Não está nada bem. Mas como vocês viram aqui no texto, né, a gente pulou uns pedacinhos. Vamos ver o que aconteceu ali em cada uma dessas partes do texto. Começando pela parte que vem antes. Então eu abri aqui em Marcos 11:11. Logo antes disso acontecer, no dia anterior a isso, o que aconteceu foi o seguinte: quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já sendo tarde, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então isso aconteceu logo antes. Eles foram até Jerusalém, observaram o templo e observaram tudo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo lá, né, uma época próxima da Páscoa, a gente falou um pouco sobre isso aí no domingo de Páscoa, né, como que era o templo naquela época, né, um pátiozão gigante, e muita coisa ali estava acontecendo, né, sacrifícios, e a religião exigia, né, que se matasse um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha. E isso havia se tornado algo muito grande, né, porque a religião ela havia se espalhado bastante, né, tinham muitos praticantes dessa religião,
e as pessoas vinham muitas vezes de longe, trazendo lá o seu cordeirinho e tudo mais. E aí o que começou a acontecer? Com o tempo, com o passar dos anos, as pessoas traziam o seu cordeiro, às vezes eram pombas também, as pessoas traziam um animal para o seu sacrifício, e o líder do templo, as pessoas que faziam os sacrifícios, que eram os sacerdotes, eles tinham a possibilidade de negar aquele sacrifício, dizer, olha, esse animalzinho aqui não está nas condições, não é bom o suficiente para o sacrifício, eu sinto muito, mas você vai ter que arranjar outro sacrifício. E aí, a mentalidade humana já começou a maquinar como é que vamos tirar lucro disso. Então haviam vários vendedores no templo lá, vendendo cabritinhos, pombas e tudo mais, todos os animaizinhos, dentro do selo de inspeção, dos sacerdotes da época. Animais que já vinham certinho para o seu sacrifício. Então, facilitava a questão, de quem vinha de longe, não precisava nem trazer o seu animalzinho, já comprava no templo lá. Também para quem vinha, trazia, o seu não era aceito, podia também fazer a compra ali. E aquilo lá começou a virar um centro de negócios, não mais um lugar para a adoração do Deus verdadeiro. E Jesus, aqui no versículo 11, quando ele entra em Jerusalém, ele vai para o templo e ele vê essas coisas acontecendo. Todo esse escambo, toda essa troca comercial e financeira. Se isso não fosse suficiente ainda, a gente sabe pelos outros textos, por textos que chegaram pela história, que esses vendedores, eles eram vendedores que tinham que ser licenciados e legalizados pelos próprios sacerdotes. Os sacerdotes é quem dizia quem podia e quem não podia vender. E além disso, ainda tinha os preços abusivos, preços acima do valor de mercado dos animais. E além disso, como se não bastasse ainda para quem vinha de longe, era usado uma outra unidade financeira. Então eles tinham que fazer uma troca de dinheiro, então tinham também ali os cambistas no templo. Então não eram só os vendedores, mas tinham também os cambistas que também praticavam práticas abusivas na troca financeira, talvez aí com uma grande porcentagem em cima daquele valor que foi trazido para fazer essa compra. Então quem vinha de longe, por exemplo, da região de Tiro, da região de Sidom, eles usavam outra unidade financeira, chegavam no templo, tinham que fazer essa troca, já perdiam dinheiro aí, e já tinham que comprar ali um animalzinho, já perdiam mais dinheiro. Então alguém ficava muito rico com isso, e quem ficava rico com isso eram os vendedores licenciados, que muitas vezes eram da família, inclusive, dos sacerdotes. Então isso Jesus viu, e isso com certeza mexeu no coração do Senhor. Ele viu que aqueles sacrifícios que no começo eram bons, tinham uma motivação boa por trás, eles acabaram se tornando simplesmente ritos religiosos, onde as pessoas faziam as coisas somente porque tinham que fazer, gastavam seu dinheiro, entregavam lá as suas finanças naquilo, mas no final das contas era algo totalmente vazio, era algo totalmente sem sentido espiritual. E o coração daquelas pessoas não era mais transformado. O coração daquelas pessoas simplesmente começou a girar em torno dos negócios. Muitas pessoas acabavam parando de praticar religião por causa desses abusos financeiros. Então aconteceu que Jesus, aí no final da tarde, junto com seus discípulos, saiu para Betânia. A gente sabe também pela história que eles fechavam os portões da cidade quando iniciava a noite, então eles devem ter saído no final da tarde. E aconteceu então a história que a gente viu agora um pouco da figueira, quando eles estavam voltando para entrar na cidade de novo. Aí quando eles entraram na cidade de novo, aconteceu uma outra história que é bastante conhecida, que é a parte 15, que é logo adiante, que acontece que eles, então, Jesus veio, amaldiçoou a figueira, versículo 14, ou 12, 13, 14, e aí lá dentro da cidade, então, aconteceu isso do versículo 15 em diante, que a gente vai ver agora, durante esse dia. Versículo 15, então, diz que foram para Jerusalém. Entrando ali no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então, duas coisas que Jesus fez até agora: derrubou as mesas e cadeiras dos caras que estavam fazendo escambo lá, e não permitiu que as pessoas levassem utensílios pelo templo, coisas para lá e para cá, né? Coisas principalmente relativas aí aos sacrifícios que precisavam ser feitos. Também, a terceira coisa que Jesus estava fez no templo, né? Muitas vezes a gente lembra só da parte de Jesus derrubando lá, né? Você deve ter visto já um filme de Jesus, eu adoro essa parte, né? Você derrubando tudo, fazendo toda aquela confusão do templo, galinha correndo, né? Esse filme de Jesus sempre tem essas cenas, né? Mas também, olha o que ele fazia, versículo 17, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Esse templo, ele não servia só para os judeus, ele deveria servir para todas as nações. Todas as nações deveriam olhar para Jerusalém, olhar para Israel e dizer: que legal que é ter um Deus, que legal que é esse templo. E não somente isso, mas também ir nesse lugar e praticar suas orações ao Deus verdadeiro. Mas esses cambistas, todos esses sujeitos, estavam, na verdade, expulsando as pessoas dali através de mercadejar a fé, né? De fazer mercado da fé. Vós, porém, ainda no versículo 17, né? Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores, né? Uma caverna de ladrões. Versículo 18: e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Então, eles saindo da cidade, acontece aquela segunda parte, onde eles, os discípulos, percebem que aquela figueira havia secado. E aí o que aconteceu depois? Versículo 22 em diante. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte: erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então os discípulos, percebendo aquilo lá que tinha acontecido, falaram: olha só, a figueira secou. E aí Jesus falou: olha, é pela fé que ela secou, é pela fé que as coisas podem acontecer ou deixar de acontecer, é pela oração com fé no Deus verdadeiro. Muitas vezes nós não entendemos a questão da oração, né? Nós oramos muitas vezes como se fosse um simples pensamento positivo, né? Como se fosse recitar palavras e pelo muito que recitar essas coisas, né, fossem acontecer. Não é essa a ideia da oração. A ideia da oração é que existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que está escutando, que pode mudar as coisas no universo. Agora existe um texto que é muito importante para a gente, eu sei que talvez você já está cansado de ler, mas esse texto ele é muito importante para a compreensão disso que está acontecendo. A gente viu essa história, né? Teve ali, Jesus veio tentar procurar o fruto na figueira, não achou nada e amaldiçoou a figueira e ela acabou secando. Agora, quando isso aconteceu, a gente pode perceber que isso é um ensino dado pelos discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos alguma coisa. E o que a gente quer tentar entender com esse texto é o que Jesus estava ensinando para os discípulos. Qual que era o grande ensino? Agora no final ele fala sobre oração, sim, também, e é interessante, é importantíssimo. Mas com certeza, naquele momento em que eles viram isso tudo acontecendo, eles lembraram de um outro ensino que tinha sido dado para eles, também acerca da figueira. Isso acontece lá em Lucas 13. Então, se você quiser abrir lá, eu prometo que é o último texto que você vai ter que procurar e abrir essa noite. Mas Lucas 13 é um ensino, é uma parábola, né? Uma parábola é uma história que Jesus conta com um fundo espiritual. Então Jesus ele tinha contado essa parábola sobre a figueira, e certamente quando os discípulos viram aquilo lá acontecendo, eles lembraram dessa parábola. E essa parábola diz o seguinte, presta bem atenção. Então Jesus proferiu a eles a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha,
e vindo procurar fruto nela, não achou. Versículo 7, pelo que disse ao viticultor, né, a pessoa que estava cultivando ali a vinha, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Para que ela estava ocupando inutilmente a terra? Então tinha esse dono da vinha, e há tempo já ele estava com essa vinha e tudo mais, e tinha lá uma arvorezinha que não dava fruto, simplesmente não dava fruto, né? Você pega aqui o paralelo aqui. E aí ele foi lá e diz, olha, vamos cortar, né? Para que a gente está cultivando essa figueira aí que não dá fruto nenhum? Para que serve isso? Versículo 8. Pode passar lá. Versículo 8. Versículo 8. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ela ainda esse ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mande cortar. Então a gente pode ver que existe uma preocupação de Deus para que as pessoas, para que as figueiras, né, deem fruto. Existia uma preocupação para que o povo de Israel desse fruto. E se nós olharmos toda a história da Bíblia, nós vamos ver várias vezes Deus se importando com o povo, mostrando coisas, trazendo acontecimentos, fazendo milagres para o povo ver e adorar o Deus verdadeiro. E muitas vezes, na verdade todas as vezes, né, o povo até se arrepende, né, do seu pecado, repensa algumas coisas, mas acaba voltando às velhas práticas, voltando aos velhos costumes, e não tem transformação verdadeira na história do povo. Será que muitas vezes é assim na nossa vida? Será que muitas vezes Deus quer trazer uma transformação para você? Deus mostra talvez coisas grandiosas para você, faz talvez até milagres na sua vida, mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, a gente acaba se esquecendo disso e voltando para as velhas práticas. E a pergunta-chave aqui é: Deus se importa, será, com os resultados? Porque muitas vezes eu escuto falar isso, não, Deus se importa só com o meu coração, só com o que está lá dentro. Deus se importa só com talvez parece que é um sentimento só, né, que está lá dentro. Deus olha lá dentro e só se importa com isso. Essas duas parábolas mostram que não, que Deus se importa com os resultados, Deus se importa com os frutos. O que são esses frutos? São resultados das coisas que nós fazemos, são as boas obras, né? É a obediência, é a mudança de vida, né? As coisas que a gente começa a praticar diferente. Isso aqui não está falando necessariamente de salvação, apesar de estar relacionado. Os frutos são as boas obras que podem e que devem acontecer na vida de todo cristão. Então, de certa forma é assim, né? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós queremos uma transformação de vida, a gente tem a nossa vida transformada, Deus fala que Ele nos dá um novo coração, e aí nós temos a nossa vida inteira para produzir frutos, para demonstrar essas mudanças, para que essas mudanças sejam práticas nas ações da nossa vida. E aí no final da nossa vida, sim, a gente morre e aí vai para o céu, e aí todas as coisas se acabam e aí a gente para de dar fruto. Mas no meio disso, existe toda uma vida para dar frutos. E a ideia é que a nossa igreja é como se fosse a vinha desse cultivador, desse viticultor. E ali nessa vinha existem então diversas oportunidades de se dar fruto. Diversas oportunidades que você tem ao longo da sua vida, da vida de igreja, de você dar fruto. E se a gente olha para a Bíblia, começa a ler ela, a gente vê que a gente deve dar frutos no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nas nossas reações, talvez no seu casamento, lá quando alguém fala uma coisa que você não gosta, sua esposa fala uma coisa que você não gosta, você reage de uma forma brusca, de uma forma pecaminosa. Por que isso acontece? Porque você não tem buscado esse fruto, essa transformação. Vem a pressão e você extrapola, você erra o alvo. A árvore de figos era, como eu disse, uma coisa muito comum naquela época.
Tinham muitas árvores de figo por toda a região. E até hoje naquela região, né, se encontram ainda árvores desse tipo. Apesar de que lá no ano 70 e poucos os romanos cortaram todas as árvores daquela região, ainda assim as árvores, né, muitas delas acabaram sobrevivendo, e hoje existem várias dessas árvores naquela região. E essa árvore ela é uma árvore que nasce com facilidade, como se fosse quase um mato, né? Dá que nem mato, assim, né? O tempo todo. Só que nem todas elas dão fruto. E a pergunta aqui é: para que serve uma árvore que não dá fruto? Para que serve uma árvore que não dá fruto? E eu gosto dessa parábola, eu vou dizer para vocês, eu gosto dela. Opa! Volta lá no versículo 7, lá se conseguir. Versículo 7. Se conseguir, só. Alguém ajuda lá, que não foi da outra vez. No versículo 7, eu vou falar aqui para vocês, que diz o seguinte: que o viticultor, ele diz assim, que há 3 anos ele vem procurar o fruto na figueira e não acha. Chama muita atenção ali, né? O negócio passando. Ele dizia que há 3 anos ele já vinha procurando fruto ali e não achava. Não achava. E aí ele fala assim: eu vou cortar. Eu vou cortar essa figueira. Lá adiante, lá no versículo 7 do amarelinho lá. Um pouco mais. Mais uma. Aí. E eu gosto dessa parábola até essa parte. Vamos cortar fora. Tá, corta fora. Né, Vilmar? Vamos cortar fora a árvore. É isso aí. Corta fora a árvore. É a melhor parte da história, é essa talvez. Vamos cortar fora. Talvez, né, eu seria um jardineiro mau, né, que quer só cortar fora. Mas Deus não faz dessa forma, né? Deus, ele se importa, né? Ele quer ser um encorajador. E ele diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos talvez cavar um pouquinho aqui ao redor dessa arvorezinha, né? Vamos botar aqui um esterco, vamos botar um estrume, vamos botar tem nome mais bonito para isso? Um adubo, né? Vamos botar um adubo aqui para que essa árvore possa melhorar. E esse jardineiro, então, ele prefere ajudar a árvore a se tornar frutífera. Assim é o nosso Deus. Ele não está lá com uma prancheta simplesmente anotando. Às vezes a gente acha que Deus é assim, né? Está lá com uma prancheta anotando as coisas. Errou, acertou. E aí no final ele faz uma matemática lá, dizendo: não, esse cara acertou mais vezes do que errou e por isso ele vai para o céu. Ou não, esse cara aqui errou demais, então ele vai para o inferno. Não é assim. Deus ele tá se importando em ajudar a cultivar. E dessa forma ele coloca na terra uma igreja que vai ajudar as pessoas a terem as suas vidas transformadas, a serem realmente cultivadas, né? A aprender a dar fruto. E aqui agora eu quero transitar para o versículo 8, né? E começar a pensar, que tipo de árvore talvez você tenha sido? Que tipo de árvore você tem buscado ser? Uma árvore que dá fruto ou uma árvore que não dá fruto? Deixa ainda esse ano para que eu escave ao redor dela e lhe ponha um estrume. Se vier a dar fruto, que bom. Se não, aí sim pode mandar cortar. Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. E se você pegar e olhar para trás, vamos pegar ali esse ano todo aí que já se passou, né? Nós estamos já em abril, mês 4, né? Já passou aí 1/4 do nosso ano. Você consegue olhar para os 3 primeiros meses desse ano e pensar quantos frutos eu dei? Ou quais os frutos que eu dei? Conte os seus filhos. Será que a gente consegue, né, contar? Será que você tem como olhar para trás e dizer: olha, eu acho que dei fruto nessa área, eu acho que eu dei fruto na área financeira, cresci na área financeira em administração, um bom cuidado dos meus bens, eu acho que eu cresci no meu trato familiar com os meus filhos, com a minha esposa. Será que você tem crescido? Será que você consegue olhar para os frutos do seu passado?
Deus fala que a gente tem que aprender a ser sábio. O livro de Provérbios fala muito sobre isso, sobre a verdadeira sabedoria. E através dessa sabedoria a gente pode realmente aprender a dar frutos. Agora, Deus muitas vezes vai permitir que certos estercos, né, sejam usados na nossa vida. E certas coisas, né? Quem é que gosta de mexer com esterco? Né? Acho que ninguém gosta disso, né? Vou lá mexer com esterco agora, né? Que coisa legal. Né? Vou ter um esterco ao redor de mim aqui agora, né? Meu pé. Ninguém gosta disso. Mas muitas vezes alguns estercos vão vir na nossa vida. E o próprio Jesus aqui fala que para a gente dar fruto precisa de certos estercos. Precisam de certas coisas que talvez não são tão agradáveis. E Deus muitas vezes proporciona coisas na nossa vida que muitas vezes não são agradáveis no começo. Não são agradáveis e às vezes problemas na nossa vida, né? Problemas no seu casamento, problemas no seu namoro, problemas com vícios, talvez coisas que você tem lutado constantemente, problemas mais problemas que tem acontecido na sua vida. Mas tudo isso acontece não é sem motivo. A Bíblia fala que nada acontece na nossa vida sem motivo. E Deus quer certamente transformar a sua vida através dessas coisas, para que você possa vir a dar fruto, para que você possa começar a dar resultados na sua fé cristã, na sua vida espiritual. E talvez, né, a grande lição desse texto, aqui em Lucas e também, né, o texto que nós vimos aí em Marcos, é que a gente não deve desperdiçar muitas vezes o esterco que Deus permite que esteja presente na nossa vida. E talvez grandes coisas, né, que tenham acontecido na sua vida, coisas talvez muitas vezes ruins, muitas vezes, pode ser transformado num fruto verdadeiro. Os figos daquela região, mesmo pequenininhos, diz que esses figos eles são muito doces, desde bem pequenininho. É interessante, né, como algo pode ser transformado, né, de aquela substância fétida e nojenta, né, para botar lá na base, para que aquilo lá possa dar um fruto que é doce, um fruto que realmente tenha um uso, né, possa ser usado por alguém. E o nosso objetivo como igreja, nosso objetivo como um grupo de pessoas que somos, sim, pecadores, sim, cheia de defeitos, cheia de preconceito, cheia de erros, cheia de problemas, sim, nós podemos ser transformados. Agora, o único que pode trazer essa transformação é o próprio Senhor. O único que pode trazer o adubo verdadeiro, o adubo de transformação, é o próprio Senhor Deus. Então, se hoje as suas raízes cheiram a cocô, se hoje as suas raízes estão cheirando a esterco, talvez é porque Deus quer transformar a sua vida e trazer frutos grandiosos, e frutos que talvez você não vai conseguir nem contar, né? Como uma grande árvore cheia de frutos pode ser aproveitadas. E essa é a vida de igreja que Deus tem para nos proporcionar. Por isso que nós não cremos, né, uma vida cristã fora da igreja, longe da igreja. Qualquer transformação que possa, que vai vir na sua vida, vai vir através do trabalho de Deus na sua vida, mas sim também através de uma ajuda de pessoas fiéis ao Senhor. Pessoas que querem ajudar na sua vida, que querem trazer crescimento para a sua vida. E aqui nessa igreja já há muitos anos eu tenho visto pessoas fiéis ao Senhor, que querem trazer transformação na vida de outros. E aqui a gente entende a questão verdadeira de Marcos, que fala sobre discipulado. Interessante que todos os outros livros da Bíblia, né, trazem grandes princípios e tudo mais, mas o livro de Marcos ele tem uma característica especial. É um livro que conta a história de Jesus. Simplesmente ele conta a história, sem trazer grandes conclusões sobre aquilo que aconteceu, ele conta a história do que aconteceu. E nessa história de Cristo, junto com os seus discípulos, a gente pode ver uma pessoa que andava com outras, uma pessoa que se importava com essas outras, é como a gente usa esse termo, né? Discipulando, tendo esses outros ao seu redor e mostrando para eles
como viver a vida. E a vida em igreja é isso. É uma vida de andar junto. A gente tem uma programação, um programa chamado Discipulado, que está se organizando para recomeçar, revitalizar o nosso discipulado aqui na igreja. Mas o discipulado verdadeiro, ele não requer uma programação, ele não requer uma apostila, ele requer vida. Vida em conjunto, vida em comunidade. E Jesus Cristo veio para a terra e demonstrou a vida desse jeito. Andando com outras pessoas, testando eles, ensinando, corrigindo eles, dizendo em alguns momentos: olha, isso aqui não é bem assim, não, isso aqui está um pouco errado, vamos mexer nisso aqui, não, isso aqui é bom, isso aqui está certo, e transformando assim a vida daqueles discípulos, que seriam o futuro da igreja. E quando ele termina a sua obra aqui na terra, ele diz: olha, vocês estão prontos, agora vão, plantem igrejas, falem de mim para outras pessoas, ensinem eles, batizem eles e deem continuidade a esse trabalho que nós começamos aqui. O que nós vamos ver nas próximas semanas em Marcos é exatamente isso. Como que isso andou até que esse grupo de 12 pessoas muito simples, seria com pessoas, pescadores ali, os mais rudes talvez que Jesus conseguiu encontrar. Esses 12 vão transformar o mundo. E a mensagem que esses 12 vão levar adiante vai chegar até o Brasil, até Novo Hamburgo, em 2016, para ser pregada aqui esta noite. Isso é o mais fantástico de tudo. A vida de Marcos, por exemplo, é uma vida completamente transformada. Marcos, no começo, ele não era alguém digno e talvez não conseguia nem escrever um livro ali de forma correta, assim como o livro dele foi escrito de forma maravilhosa, de forma que pode transformar a vida. Não pelo poder de Marcos, mas pelo poder que está em Jesus Cristo. Pode mudar a sua vida hoje. Quer transformar a sua vida hoje. Quer trazer frutos verdadeiros na sua vida hoje. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, pedimos como servos teus, que o Senhor possa estar olhando para as nossas vidas, vendo em que áreas talvez não temos dado fruto, que áreas não temos tido nem dado crescimento nas nossas vidas. Talvez na administração pessoal de vida, as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho gerenciado, talvez não tenham sido permeadas pela tua palavra e pelo teu ensino. Talvez a forma de eu lidar com outras pessoas, com a minha esposa, com meus filhos, com colegas de trabalho, com empregados, com patrão, talvez essas áreas não tenham sido transformadas pelo Senhor na minha vida. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para isso. E que cada um de nós possa estar percebendo, Senhor, aonde tem faltado transformação verdadeira. Usa, Senhor, usa essa igreja para apontar coisas na minha vida, para apontar coisas na vida um do outro, Senhor, que devem ser transformadas, não para o mal de cada um de nós, mas sim para o bem, para que não seja necessário uma correção forte mais adiante, mas sim correções amorosas hoje, para que possamos dar fruto, um fruto verdadeiro. Ao contrário daquela árvore que foi amaldiçoada porque não dava fruto, nós possamos ter as nossas vidas transformadas, a ponto de dar muitos frutos para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória hoje. Pedimos isso, em teu santo nome. Amém.